galerinha do 5º ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e esta é a nossa aula sobre ler e ouvir poemas. Mas já vou adiantando que a leitura eu deixarei com vocês, porque hoje nós vamos ouvir. E, logicamente, eu não estou sozinha, transformando a nossa aula em bilíngue, lá representando o time de Libras, conosco a Raíssa. Bem-vinda, Raíssa! Muito obrigada por abrilhantar as nossas aulas. E olha só, isso é importantíssimo, hein? Importantíssimo, a nossa aula é bilíngue, certo? Olha só, vocês aprendem nos dois formatos, porque, afinal de contas, são as duas línguas oficiais do nosso país, certo? Então, bora para o título da nossa aula. Poemas para ler e ouvir. E como eu disse, o nosso foco será mais o ouvir. Nesta aula, teremos escuta, leitura e escolhas. A escuta refere-se à apreciação de poemas e ao conhecimento da biografia de cada autor. A partir dela, analisaremos os textos e conversaremos sobre a compreensão de cada mensagem poética. A leitura será sugerida para você reavaliar sua aprendizagem, enquanto as escolhas serão o nosso foco, como escolher qual é o melhor poema. E se for um livro? É ter argumentos. Moral dos nossos amigos professores com as habilidades envolvidas nesta aula e também uma sugestão de outras aulas no nosso repositório do CMSP. Para começo de conversa, hoje é dia de inspirar-se, é uma aula de incentivo à leitura. Você já parou para ouvir poemas? E a biografia de poetas ou poetisas? Olha só, aqui cabe uma boa reflexão. Você, muitas vezes, lê um poema. Você, às vezes, conhece a biografia do autor, ou seja, a história da sua vida. Mas você já parou para analisá-los? Olha aqui, tem uma coisa bem legal. Por isso que eu disse, no nosso material, já deixo a dica para os meus amigos pros. Tem todos os textos que serão declamados aqui e as biografias para que vocês compartilhem com os estudantes. Mas o nosso ponto aqui será escuta e analisarmos todas essas características que envolvem os poemas e as biografias de seus autores. Então, vamos lá. Continuando de modo simples. Poema é um texto literário escrito em versos, que pode ter rimas ou não. Os mais tradicionais podem ser organizados em estrofes bem ritmadas. Também temos poemas que utilizam imagens para compor sua mensagem, chamados de poemas concretos. Leitura do poema 1. O Pato Tira Retrato, de Mário Quintana. Então, agora eu quero que vocês fiquem bem confortáveis, como eu disse. Essa leitura fica para vocês retomarem, porque nós vamos ouvir um poema. Então, preparados? Assistam a professora Juliana Nadeu, do CMSP, e a declamação do poema O Pato Tira Retrato, de Mário Quintana. Vamos lá, oráculo, por favor. Olá, eu sou a professora Juliana Nadeu e vou declamar um poema muito legal. O Pato Tira Retrato, de Mário Quintana. O pato ganhou sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato, não se mexa, pra depois não ter queixa. E o pato, duro e sem graça, como se fosse de massa. Olha pra cá direitinho, vai sair um passarinho. E o passarinho saiu. Bicho assim nunca se viu. Com 3 penas no topete e no rabo apenas 7.
Muito bem, e aí, gostaram do poema? Já conheciam? Essas perguntas ficam para vocês conversarem a respeito. Mas você sabe quem foi Mário Quintana? Então nós vamos fazer essa junção agora. Então, conosco, de olho na TV, quem conta a biografia do autor é a professora Joyce Andrade, do CMSP. Então, com vocês. Breve biografia de Mário Quintana, gaúcho da cidade de Alegrete, do Rio Grande do Sul, nasceu em 30 de julho de 1906. Ele foi um importante poeta, escritor e tradutor brasileiro. Mestre das palavras, do humor, da síntese poética. Em 1980, recebeu o prêmio Machado de Assis, da ABL, e em 1981 foi agraciado com o prêmio Jabuti. Faleceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 5 de maio de 1994. Então, essa foi uma breve biografia, ou seja, a história para vocês conhecerem um pouquinho sobre quem foi Mário Quintana. E, logicamente, vou pedir só um closezinho rápido, oráculo na telinha. Os professores podem compartilhar também com os estudantes o texto da biografia que a professora Joyce leu para nós. E não é só isso. Características da estrutura composicional do poema. Agora, qual é a questão? Nós podemos observar, ou melhor, nós podemos observar, que é um texto literário escrito em versos. Esse foi o exemplo do Pato Tira-Retrato que a professora Juliana Nadeu leu. Os versos são organizados em estrofes. Eles estavam bem separados. A maioria apresenta rimas, mesmo que não sejam obrigatórias. A divisão da escrita segue sempre o modelo original do autor. Então, aqui, ó, nós podemos geralmente simplificar que os versos são as linhas dos poemas. Cada linha contamos como um verso. E no caso das estrofes, é um conjunto dessas linhas. Cada conjunto dessas linhas, ou seja, dos versos, compõe uma estrofe. As rimas, que dão um ritmo gostoso aos poemas, elas não são obrigatórias. Mas muitos autores gostam de colocar para abrilhantar o poema. Fica bem legal. E por que a escrita tem que ser o modelo original do autor? Porque a estrutura da própria escrita, ela segue um ritmo, uma contagem de sílabas. Então, quando você copia um poema, você tem que seguir o mesmo esquema. O verso inicia e termina igualmente o do autor, certo? Tem mais dicas aí se você precisar mudar de linha, mas isso é para uma próxima aula. E aí eu vou deixar um desafio para vocês. Terminar. Qual é a sua opinião? Escreva a sua opinião sobre o poema que você leu, dizendo se gostou dele ou não e justificando sua resposta. Aqui é a sua posição. É o seu posicionamento diante do que você leu. Registre e, por enquanto, segura, que depois nós vamos compartilhar. Porque não é só isso, nós temos mais poemas para comparar. Então, vamos lá. Leitura do poema 2, Namorados, de Manuel Bandeira. Mas não serei eu que lerei agora. Conosco, ouvir mais poemas, os professores Joelson Vieira e Regiane Oliveira, do CMSP, dramatizando o poema Namorados, de Manuel Bandeira. Vamos lá, oráculo? Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e vê uma lagartixa listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando.
A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagartixa listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Que interessante, né? Esse poema, então, tem uma palavrinha diferente. O dramatizando, foi uma leitura dramatizada. Depois eu vou entrar nesse detalhe. Vai pensando aí, por que dramatizado? Mas, você conhece Manuel Bandeira? Então, também, para conhecer melhor o autor, quem o apresenta é a professora Franciele, do CMSP. Então, com vocês. Foi um grande poeta, escritor, crítico literário e professor de literatura. Brasileiro, pernambucano, nascido em Recife aos 19 de abril de 1886. Um grande destaque em sua carreira foi a apresentação do seu poema Os Sapos, na abertura da Semana de Arte Moderna Brasileira em 1922. Os temas mais comuns de sua obra são a paixão pela vida, a morte, o amor, o erotismo, a solidão, o cotidiano e a infância. De saúde debilitada, tentou vários tratamentos contra a tuberculose, mas sua luta acabou em 13 de outubro de 1968, com seu falecimento no Rio de Janeiro. Olha, um grande autor também. Nós temos um grande poeta brasileiro, Manuel Bandeira, que nos forneceu este poema Namorados, que foi dramatizado? Não exatamente, mas uma leitura dramatizada. Então, tem uma característica interessante e diferente. Vem cá, ó. Além da estrutura que nós falamos do texto em si, do poema escrito, na hora que você lê o poema, o ouvir ou você declamar, existem várias formas que você pode declamar esse poema. Aquele onde fez a professora Juliana, ela declamou, então ela não estava lendo. Eu posso fazer a leitura também, mesmo pontual, corretamente, e posso dramatizar, como eu e o professor Joelson fizemos. Conforme ele foi avançando na contagem do poema, houve a Antônia, ia fazendo os gestos conforme a necessidade do poema e a narração que nós tínhamos de fundo. Então, isso é dramatizar. Também uma forma diferente de compartilhar poemas. Mas nós vamos finalizando por enquanto. Deixo para vocês novamente aqui a sugestão da biografia lida pela professora Fran. E as características desse poema, eu tenho uma questão para vocês aqui, ó. Aqui eu repeti as características, tá? Só dei a informação diferente. Qual é a sua opinião? Registre sua opinião sobre esse poema e lembre-se de explicar os seus motivos. Não esqueçam de compartilhar tudo isso. Sugestão de atividade, você decide. De qual poema você mais gostou e por quê? Aí eu trago uma dica e agora é hora de vocês compartilharem e discutirem as escolhas de vocês. O roteiro do aluno, não esqueça de realizar a sua atividade sugerida. E pode escolher outros poemas também. O que aprendemos hoje sobre poemas e biografias. Então, muito obrigada por essa companhia de hoje e até uma próxima aula. Tchau, tchau!